Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Descomplica BIM. E nesse vídeo eu vou te trazer uma rotina para automatizar o processo de criação de pranchas no Revit. Se você está acostumado a criar pranchas, você sabe que é um processo bem trabalhoso, né? Bem chatinho. A gente vai aqui com o botão direito, cria nova prancha e tal. E aí depois que a gente vai criar as pranchas e depois a gente vai colocar as informações, seja o número da prancha, o nome ou outros parâmetros aqui conforme o padrão que a gente utiliza lá no nosso projeto. A gente tem como automatizar isso utilizando uma planilha do Excel com as informações que a gente quer colocar nas pranchas e utilizando, é claro, o Dynamo. E essa rotina ela está baseada basicamente nesse nó aqui, tá? Que é o Sheet by Name Number Title Block, tá? Para a gente chamar esse nó aqui no nosso workspace do Dynamo, a gente vai clicar com o botão direito do mouse e vamos digitar aqui sheet.byname number title block, tá? Então a gente vai selecionar e vai ser justamente esse nó aqui. Esse nó, ele funciona através de três inputs, que é o sheet name, o sheet number e o title block family type. Vamos passando um por um. Primeiro eu vou rodar um teste aqui contigo e depois a gente vai tratar essa informação lá no Excel, tá? Primeiro aqui é o sheet name, que é justamente, né, o nome da nossa prancha, como já disse. Então, para isso, a gente vai dar duplo clique com o botão esquerdo do mouse, vamos abrir aspas e vamos digitar aqui o nome da prancha. Eu vou colocar aqui teste 1 Descomplica BIM. Beleza. Aí o próximo input que a gente tem é o sheet number. Se tu passar o mouse aqui por cima, ele vai dizer assim, ó, é o sheet number as string. Vou tentar dar um zoom aqui. Sheet number as string. O que que isso significa? É o número da prancha como uma string, tá? E se você viu lá na minha página do Instagram, eu expliquei o que que é uma string, né? Que é uma variável tipo texto. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, um número, ele não vai aceitar, ele não vai rodar essa rotina, tá? Então, a gente tem que colocar isso em formato de texto. Então, vamos dar um Enter aqui, vamos abrir aspas, e eu vou colocar justamente o número da prancha. Vou fechar aqui aspas, beleza. E agora eu vou conectar aqui os dois, né? E o que está faltando aqui para a gente é esse family type do title block, que é justamente essa tipologia de prancha que a gente vai usar, seja prancha 1, prancha 2, prancha 3, a própria família de prancha que tu está usando aí no teu projeto, tá? Para a gente chamar essa família de prancha, a gente vai clicar com o botão direito aqui e vamos pesquisar por esse nó aqui, ó. Family.byName, que é esse nó que aparece aqui. O que que ele faz para a gente, tá? A gente coloca um nome da família e ele vai retornar para a gente a família. Então, se eu colocar aqui, ó, A1, que é o nome da minha família lá, ele retorna para mim a minha família A1. Só que perceba que aqui ele pede um input do tipo family type. Se eu colocar aqui o meu nó de type para descobrir qual que é a tipologia desse nó, ele vai me indicar que é um Revit Element Family. Então, se eu colocar aqui, ele não vai aceitar esse meu input, tá? Ele está esperando ali um Revit Element Family Type, mas eu dei para ele uma string. Quer dizer, aqui nesse caso aqui não funcionaria mesmo, né? Que eu estou dando uma string, mas se eu der aqui, ó, ele vai dar o mesmo erro porque eu coloquei uma family e não uma family type. Para a gente resgatar o nosso family type da family, a gente vai chamar aqui esse nó aqui, ó, family.types, que é esse nó aqui, tá? Então, se eu colocar aqui family com family, colocar aqui o family type, ele vai rodar para mim, vai dar um sinal aqui que a minha prancha foi criada. E se eu olhar lá no modelo, está aqui criadinha a nossa prancha. Teste 1 Descomplica BIM. Feito isso, você entendeu certinho o funcionamento desse nó. Agora a gente já pode tratar juntos aquela informação do Excel para cá. A partir de agora, você vai aprender algumas funções de importação do Excel, como é que a gente pode trabalhar os dados do Excel no Revit, para daí a gente importar e criar as pranchas e também inserir parâmetros de acordo com a nossa preferência. A gente vai colocar quais parâmetros que a gente quer inserir do Excel para o Revit, tá bom? Vamos lá? Eu vou congelar esse nó aqui, para ele não ficar rodando. Ops, não é aqui em Preview, é em Freeze, tá? Vou arrastar para cá. E agora a gente vai trabalhar com o Excel, tá? Eu já tenho esse meu Excel criado aqui, mas eu vou excluir ele para a gente fazer passo a passo certinho. Se você quiser pular essa etapa de criar o Excel, fica à vontade, mas eu vou criar aqui o Excel certinho e não vai demorar muito, tá?
Primeiramente, a gente vai importar o Excel. Então, a gente vai aqui em Import Excel. E aí, a gente tem esses 4 inputs. A gente vai trabalhar basicamente com esses dois, tá? Que é o file e o sheet name. O file, a gente vai chamar primeiramente um file path, que é o diretório que está esse nosso arquivo. Eu não estou com nenhum arquivo criado aqui. Eu vou aqui em novo e vou em planilha do Microsoft Excel. Beleza, criei aqui. Só que se eu botar aqui, ele não vai reconhecer, tá? Porque isso aqui é um file path, não um file, tá? Para a gente resgatar o file do file path, a gente vai aqui em File, From Path, tá? Então a gente vai resgatar esse arquivo aqui, path, com file path, e aqui o file, beleza. E aí tá faltando o sheet name. O que que é o sheet name? O sheet name é o nome da nossa aba, lá do Excel. Então se eu abrir aqui o Excel, aqui está Plan 1, que é o nome da nossa aba. Então eu vou colocar aqui um code block, vou botar aqui Plan 1. Se você está gostando do vídeo, achou o conteúdo interessante, não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever na página, caso você não esteja inscrito, tá? Isso ajuda a gente a divulgar o conteúdo para mais e mais pessoas que, assim como você, também querem aprender o Dynamo, também querem aumentar a sua produtividade no Revit e sair do comum, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Sheet name aqui, beleza. Bom, eu importei, só que eu não tenho nada escrito ainda, né? Vamos escrever lá? Vamos lá. Se você quiser pular essa etapa daqui de escrever no Excel, pode pular, fica à vontade, tá? Eu vou escrever aqui certinho, mas vou andar um pouquinho mais rápido, tá? Primeiramente aqui eu vou colocar os meus títulos, então vamos lá, nome da prancha, o número da prancha. Vou colocar aqui também alguns parâmetros que eu quero preencher depois, já vou salvar aqui. Então, vamos ver aqui na minha prancha o que eu tenho de parâmetro que eu posso botar, tá? O autor, né? Que é esse drawn by. Então, eu vou colocar aqui desenhado por. O que mais eu tenho aqui? Quem revisa, enfim, você pode colocar outros parâmetros. Claro que essa prancha aqui é bem basicona, né? Não tem muita informação. Mas eu vou colocar aqui quem está revisando. Vamos lá, revisado por. Beleza. Eu tenho essas 4 informações, sendo que essas duas primeiras são da criação da prancha e essas duas últimas são parâmetros que eu vou adicionar depois. Então vamos lá. O nome da prancha, eu vou colocar aqui. Eu não vou seguir uma regra de nomenclatura, tá? Eu vou só colocar um nome descritivo mesmo. Vamos lá. Planta baixa térreo, planta baixa meu pavimento. Vou adiantar um pouquinho o vídeo, tá? Aqui eu vou colocar um número, só que lembra que esse número não é um número de verdade, é uma string, né? A gente pode tratar essa informação aqui diretamente no Dynamo, colocando em true aqui para ele ler como string, mas eu já vou colocar essa informação aqui certinho, tá? Vou clicar nessa coluna, vou aqui em número, vou colocar como texto, porque ele já fica no padrão que eu quero colocar, que é esse padrão aqui, tá? 001, 002, desenhado por, vou botar o meu nome aqui, Felipe Caetano, tá? Então vou colocar, espelhar para cá, revisado por fulano de tal, ok? Vou colocar aqui, pá, fechou. Vamos salvar, beleza? Vou voltar lá pro Dyn. Dá um run. Ele abriu para mim o Excel. Perceba que eu já importei aquela minha planilha para cá. Então eu tenho aqui basicamente 7 listas, né? Partindo aqui do zero. Só que essa primeira lista não é uma informação que eu vou usar aqui diretamente, né? É uma informação que eu posso descartar aqui da minha rotina, tá? Como é que eu faço isso? Eu pego esse nó aqui, ó, Rest of Items, que ele vai pegar justamente todas as listas a partir da primeira, que é o número 1, né? Na verdade não é a primeira, é a segunda, mas é o número 1. Então ele vai descartar essa primeira lista. Se eu colocar aqui em data, a gente vai ver que ele pega só a informação que a gente quer. Isso é muito comum, né? A gente trazer uma planilha do Excel que tenham títulos e tal, para facilitar, né, o processo. E a gente acaba descartando aqui utilizando esse nó. Agora eu tenho que organizar essa informação para ela vir aqui para esse meu nó aqui de cima. Então eu vou até criar uma cópia dele aqui, vou dar um sheet by name. E eu tenho que organizar essa informação de modo que ele insira para mim o sheet name no sheet name, o sheet number no sheet number e o title block family type. Ah, eu esqueci de colocar essa informação do title block family type aqui, tá? Eu também posso colocar essa informação aqui. Vou dar um Ctrl mais aqui, o tamanho da folha.
Aqui todos eu vou botar 1, tá? Lembra que você tem que colocar o nome certinho como tá na família do seu projeto, tá? Para ele fazer aquela busca pelo nome. Então, vou salvar aqui, vou dar um F5, beleza, ele já pegou lá para mim. E aí, ok. Esses números a gente vai fazer listas separadas para a gente inserir essa informação de forma separada, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar esse nó aqui de getItemAtIndex. Então, esse nó aqui, ele pega uma lista e aí pega index, valores, para a gente pegar dessas listas. Então, por exemplo, se eu pegar o valor 0 das listas, vou pegar sempre o nome da prancha. Se eu pegar o valor 1, o número, se eu pegar o valor 2, o tamanho e assim por diante, tá? E aí você vai fazer isso de acordo com o número de parâmetros de informações que você vai colocar aqui nas pranchas, tá? Então vamos colocar aqui um list. Vou criar minha lista aqui de index, vai ser o 0, 1, 2, 3, 4, tá? Então vou fazer isso bem separadinho aqui para ficar bem claro para você, tá? Então vamos lá. Aqui vão ser 5 desses nós, né? Fica um pouco confuso, dá para fazer isso de outra forma mais clara, através de códigos e tal, mas eu vou trazer dessa forma aqui para ficar bem simples para ti, tá? Vamos lá. A gente tem aqui os 4. Eu posso renomear para ficar claro aqui, tá? Então, aqui vai ser o nome da prancha. Aqui vai ser o número da prancha e assim por diante. Você pode fazer aí no seu, tá? Ele já está com todos os lists aqui linkados. E agora eu vou conectar esses index. Então, 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Se eu der o F5, o que ele fez? Perceba que aqui em list a gente tem diversas camadas. A gente tem a camada L3, aqui ó. Tem a camada L2, tem a camada L1, tá? Então, a gente vai pegar na camada L2, porque a gente está pegando na camada de fora, na camada L3. Nesse caso, ele vai pegar esse número aqui, tá? Então, o 0, 1 e tal, ele vai pegar daqui. Então, perceba que essa lista aqui, que é a lista 4, é exatamente essa lista aqui. Eu até percebi que tá faltando mais um. Vou colocar aqui, vou botar uns 5 aqui. Então, essa aqui é a nossa última lista, né? E ele está pegando o nível mais de fora. Para pegar o nível mais de dentro, eu vou clicar aqui em List, vou colocar os levels. Vou colocar isso para todos. Você já vai ver o que vai acontecer. Colocando aqui os levels. Que ele apareceu um erro foi porque justamente eu me confundi aqui na questão do número das listas, porque eu estava pegando o item, né, e não a lista. Olha só como isso já é um pouquinho confuso, né? Então, nesse caso, eu vou até o número 4, né, que é o quinto item da lista. Então, esse último aqui, ele sai. Então, assim que você colocar essa questão de usar o nível, ele vai aparecer aqui para ti, certinho os itens que é o que a gente está querendo, né, que a gente quer colocar separado. E agora fechou, eu tenho aqui os meus inputs e tenho aqui o meu nó de criação de pranchas. Eu vou colocar aqui primeiramente o nome da prancha, o número da prancha. Esses demais aqui eu vou colocar depois, tá? Depois eu vou inserir esses valores. Com exceção desse terceiro aqui, que é justamente o tamanho da prancha, tá? E aí eu vou ter que puxar esses dois nós aqui para a gente obter as famílias. Então, eu tenho aqui o name e o family type. Vou colocar para cá. Beleza. E aí, se eu der F5, ele vai criar para mim a prancha certinho, tá? Só que antes disso, eu já vou deixar configurado para ele colocar esses parâmetros separadamente. Então, para isso, eu vou chamar esse nó aqui de element.setParameter value by name. E aí eu vou fazer um para cada valor de parâmetro, então vão ser 2 valores de parâmetros que eu vou colocar. E aí aqui eu vou colocar primeiramente o valor, que é esse valor 1 e o valor 2. Beleza. E aqui eu vou colocar depois o nome do parâmetro. O nome do parâmetro vai ser justamente aonde, né, que a gente vai colocar essa informação. No meu caso, como eu vou colocar aqui desenhado por e revisado por, vai ser drawBy. Então, esse é o primeiro nome do parâmetro. Vou colocar aqui drawBy. E aí você pode botar quais parâmetros você quer para fazer, drawBy. E depois eu vou colocar aqui o sheet number. Então, vamos lá.
sheet number. Não é junto, né? Separado. Sheet number. Ok, ponto e vírgula. Beleza. Aí a gente vai colocar primeiro esse parâmetro aqui, draw by, depois esse sheet number. E aí o element é justamente as pranchas que a gente vai criar. Então a gente vai colocar aqui para ele já inserir esses valores de parâmetro. E aí certinho, tá tudo conectadinho. Vamos dar o F5 para ver o que acontece. E ele deu aqui um pequeno errinho, tá? Então a gente vai dar uma investigada para ver o que aconteceu. Nesse vídeo eu quis trazer esse problema porque você pode estar pegando aí para estudar o Dynamo sozinho e aplicando algumas rotinas e ver que geralmente acontece, né, vários erros e talvez você fique um pouco frustrado porque se a gente vê nos tutoriais da internet, tem alguns desenvolvedores, alguns autores que até trazem os erros para comentar com as pessoas, mas a maioria deles já vem tudo maravilhoso, como se viesse tudo decorado, né? E não é isso que acontece na prática. Geralmente, quase sempre que a gente vai fazer uma rotina, acontecem alguns erros, isso é natural, porque é a questão do código ali, às vezes a gente coloca algumas coisas erradas, o programa interpreta de uma maneira que a gente não estava querendo dizer daquela forma, né? Então isso costuma bastante acontecer e aqui eu vou dar uma investigada para ver o que aconteceu e eu já te trago a seguir. O que ficou faltando para a gente colocar essa informação foi um nó de bestow do Clockwork, tá? Não sei se essa é a pronúncia bem certa, tá? Mas esse nó aqui, ó, bestow, true, alguma coisa assim, tá? O que esse nó faz? Ele define uma sequência para nossa rotina. Então ele não vai executar uma determinada função até que uma seja cumprida. Então, o best do que a gente vai colocar é justamente o que ele está esperando, né? O que a gente está esperando ser cumprido para daí rodar. E aqui em um wait for a gente vai colocar o que vai rodar, o que está esperando, né? Para ser rodado assim que essa prancha for criada, por exemplo. Então, esse wait for vai ser justamente os nossos set parâmetros. Então, vamos lá, element.set parameter value by name, tá? Com esse nó aqui de set parameter by name, a gente vai pegar o nome do parâmetro e os valores. Então vamos criar aqui os nomes dos parâmetros. Então vai ser draw by. E aqui embaixo, checked, com aspas, né? Checked by. Fecha aspas. Aqui, beleza. Então a gente vai colocar dois nós aqui, que são dos set parameters. O elemento é o mesmo, né? Só vai mudar aqui o nome do parâmetro e depois os valores, é claro. Valor aqui. Beleza. E aí a gente tem que juntar esses dois aqui para dar certo o nosso passDow, né? Então vamos criar uma lista aqui. Vamos colocar esses dois aqui. Beleza, vou dar aqui o nosso passDow. Se eu der o F5, vamos ver lá. Ele colocou para mim a informação que eu queria. Olha só que legal, colocou aqui o desenho, o nome da prancha e tal, tudo certinho. Só se atentar na próxima aí para essa questão do passDow, que a gente não pode colocar informações em elementos antes de criar eles, tá? Então a gente tem que usar isso para forçar uma sequência na nossa rotina. Esse nó é bem bacana da Clockwork. Vamos fazer um teste aqui da gente alterar essas informações em tempo real? Então vamos supor que teve uma revisão do seu projeto, colocou algumas notas, algumas informações a mais, e aí a gente precisa atualizar essas informações da prancha. A gente pode fazer isso via prancha do Revit, ou a gente pode ir aqui no Excel e mudar essas informações aqui diretamente. Então vamos supor que quem fez a próxima revisão, quem desenhou o próximo ajuste foi outra pessoa, então foi o ciclano. Tá? Então foi aqui o ciclano, e eu coloquei aqui o ciclano. Se eu salvar aqui e rodar lá no Dynamo de novo, vamos ver o que acontece. Ó, ele alterou para ciclano, tá? Então eu posso fazer isso de diversas formas. Posso botar o meu nome aqui como revisado por, que ele vai colocar a informação lá para mim em todas as pranchas em tempo real, né? Porque eu vou salvar aqui e vou rodar aqui. Fechou, já coloca para mim a informação. Feito isso, a gente pode organizar aqui essa rotina de uma maneira que fique mais fácil para a gente revisar depois ou algum outro usuário utilizar, né? A gente pode inclusive definir inputs. Então, vamos primeiro organizar essa rotina. Vamos lá. Vamos organizar por blocos. Então, esse primeiro bloco aqui
é a nossa importação do Excel. Então vamos lá, create group, importação, importando Excel. Vamos deixar o verdinho de Excel, né? Esse aqui vai ser a questão de organização das informações, né? E aqui a obtenção do nome da família. Então, vamos colocar aqui, vamos separar esses campos aqui, vou colocar isso aqui, dividindo os valores, beleza? Só ver aqui, deixa eu colocar outra cor. Vou colocar um cinzinha porque não é muito relevante essa questão, né, para minha rotina. Claro que é para minha organização dos dados, né? Mas para a questão de inserir informação em si, não é muito importante, mas resumir, beleza? Aqui vai ser a questão de inserir e criar as pranchas, né? Então vamos lá. Criando as pranchas e inserindo valores. Beleza, tá mais organizadinho, tá bem melhor, né? Vamos só mudar a corzinha aqui. Sempre quando faz alguma ação no Revit, no Dynamo do Revit, bota um roxinho do Dynamo, tá? Para ficar bem diferenciado, porque esse aqui é um grupo de execução. O input aqui nesse caso só tem a nossa planilha, né? Então vou aqui colocar como input. Posso botar aqui selecione o arquivo Excel. Isso aqui, gente, também pode ser um texto, tá? Eu posso botar uma string aqui. Eu acho até mais interessante, porque aqui se você for utilizar lá no Dynamo Player, é uma organização que não é muito bacana, acaba demorando um pouco mais, tá? E fica mais fácil a gente colar esse caminho aqui numa string. Fica a dica aí pra ti, tá? E funciona da mesma forma. E aí fechou, vou salvar, correr para braço, que agora eu crio as minhas pranchas a partir do Excel e fica muito mais fácil aí o nosso início do projeto, da nossa documentação. Se você gostou do vídeo, achou esse conteúdo interessante, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever na página caso você não esteja inscrito ainda, tá? Isso ajuda a gente a divulgar o conteúdo para mais e mais pessoas que também querem aumentar a sua produtividade, sair do comum, assim como você aprendendo Dynamo. E também, se você ficou com alguma dúvida, fique à vontade, deixe aqui os seus comentários sobre as dúvidas ou sugestões de próximos vídeos e próximas rotinas, tá certo? Te vejo no próximo vídeo e até mais.